A paz de Jesus, amados, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês mais uma vez aqui no nosso canal Hora Teológica. Tudo bem com vocês? Quero trazer mais uma dica de leitura aqui, uma obra que eu estou há bastante tempo para trazer aqui no canal, para quem gosta de filosofia e teologia, quem gosta de transitar nessas duas áreas, e principalmente numa obra aqui fantástica, mais uma parceria aqui sensacional de um autor que também dispensa comentários. Antes de apresentar para vocês o resumo total dessa obra, para a gente fazer esse review aqui, dá aquele like, aquela curtida no canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, fazer parte desse projeto, ajudando a alavancar o nosso trabalho nos seus grupos, na igreja, né? No grupo do WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp. E sem esquecer também de acionar o sininho das notificações. Prestem sempre atenção quando vocês vão entrar, não é só aqui no canal, tá? Não estou priorizando aqui o canal. Em todo canal que você é inscrito, você sempre observa se o teu sininho está ativado, se a tua inscrição realmente está atualizada. Porque tem muitos canais que têm perdido as suas inscrições, as pessoas têm perdido as inscrições nos canais, desativado. Então sempre observa se está atualizado. Você vai olhar o sininho, você vai apertar, vai abrir aquelas três abas, você vai apertar a opção todas, a primeira, para estar sempre atualizado e não perder nenhum conteúdo aqui no canal, ok? Lembrando do nosso grupo do WhatsApp, o Hora Teológica News, também está ativado lá, quem quiser fazer parte. Renato, como eu faço parte? Só mandar o seu nome e o seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com. Ok? Fazendo isso, rapidamente você já vai estar adicionado ao nosso grupo e fazendo parte não de grupo de debate, mas que é um grupo de promoções, de lançamentos, de atualizações de obras que estão chegando no mercado. Vamos lá? A obra, como já está aqui de frente, né? Introdução ao Estudo de Santo Agostinho, segunda edição. Essa aqui é uma parceria da editora Discurso Editorial com a editora Paulus, tá? Isso aqui que é um, assim, medievalista para tratar de estudo de filosofia, teologia da Idade Média, Etienne Gilson, que é um dos maiores medievalistas conhecidos ali no século XX. Tá? Tem outras obras também traduzidas para o português, você vai achar aí o Filósofo e a Teologia da Paulus, a Metamorfose da Cidade de Deus, você tem também Introdução à Filosofia Cristã, que é da Academia Cristã também, muitas obras também traduzidas do Etienne Gilson. Tem Deus e a Filosofia, que é da edições 70. Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui primeiramente quantas páginas tem, e depois nós vamos para o sumário. Aqui você tem 540 páginas, 541 páginas, tá? 541 páginas, bastante conteúdo. Deixa eu baixar a câmera aqui para facilitar para a gente. Para quem gosta de filosofia, né, estudar esse Santo Agostinho, tá aí um prato cheio. Vamos lá. O sumário não é extenso. Ele vai tratar praticamente aqui, vai fazer um resumo de alguns temas, tá? De que Agostinho vai abordar no seu ministério, na sua trajetória de vida, o que ele vai dialogar, o que ele vai debater, o que ele vai escrever. Aqui, ó. Prefácio, nota segunda edição, introdução, você tem aqui, ó, a beatitude, o itinerário da alma para Deus. Você tem aqui a primeira parte, a busca de Deus pela inteligência. Primeiro grau, a fé. Segundo grau, a evidência racional. Terceiro grau, a alma e a vida. Quarto grau, o conhecimento sensível. Quinto grau, o conhecimento racional. O mestre interior, a luz da alma, a vida da alma, as indeterminações agostinianas. Vamos aqui para a segunda parte. A busca de Deus pela vontade. Você tem a sabedoria, os elementos do ato moral. Você vê que é bem filosófico, né? Aqui, ó, as regras das virtudes, a lei da ordem, a vontade e o amor, a caridade. Parte 3 aqui, ó, a liberdade cristã, o mal e o livre-arbítrio, como sempre vai abordar um pouquinho, porque aí você vai ter o resumo do Etienne Gilson a partir da perspectiva dele, o que escreveu Agostinho. O pecado e a graça e a liberdade. Parte 4, a vida cristã, o homem cristão, a sociedade cristã. Terceira parte aqui, a contemplação de Deus em sua obra, a criação e o tempo, outro ponto interessante que eu vou ler com vocês aqui.
A matéria e as formas, os vestígios de Deus, a imagem de Deus. Conclusão, você tem aqui o agostinianismo, bibliografia dos principais trabalhos relativos à filosofia de Santo Agostinho até 1942. Tudo que foi escrito ou que foi feito de biografia, né, sobre Santo Agostinho. Índice das questões tratadas, índice de nomes próprios. Lembrando que a questão agostiniana, né, Calvino vai pegar e vai sistematizar a doutrina agostiniana. Lembrando que Agostinho também teve duas fases. O novo vai crer na questão do livre-arbítrio, né? Depois, ele mais velho vai ter aquele confronto com o maniqueísmo, ele vai mudar sua posição, vai se tornar uma questão mais radical, e é dali que Calvino vai beber da fonte e vai sistematizar, transformando ali o calvinismo. Transformando no calvinismo, né? Vamos aqui, ó, 357, depois vai voltar aqui para o 271. Vamos para a criação e o tempo. É uma obra assim fantástica. Quem gosta de filosofia, e principalmente aqui a questão do período medieval, a questão patrística, né? Que Agostinho faz parte da patrística, já indo para a questão medieval. Aqui, 357, tá para cá. É sempre bom estudar os escritos aí antigos, ó, a criação e o tempo. Aqui, ó, essa parte que é interessante que eu vou ler com vocês. De início, o que significa criar do nada? Deus não é como um artesão que, considerando uma forma qualquer em seu pensamento, a impõe à matéria que ele tem à sua disposição, argila, pedra, madeira, né? No caso, tem um termo para bara, né? Criar e fazer. Ao contrário das diversas matérias que o artesão humano encontra à sua disposição, Deus foi quem as fez. Ou seja, para começar a criar certas coisas, Deus primeiro criou algo em que ele poderia usar como elemento para a criação. O que o ato criador significa é, portanto, a produção do ser daquilo que é. E essa produção é possível unicamente para Deus, porque somente Ele é o ser. Quid enfim est nisi quia tu es. Assim, sem qualquer matéria pré-existente. Não domino latim não, tá, irmãos? Se aventurando aqui. Deus quis que as coisas fossem, e elas foram isso. É precisamente o que se denomina criar ex nihilo, do nada. Ó. Por que Deus quis criar as coisas? Algumas pessoas até se interrogam por isso, né? Por que eu fui criado? A questão da criação do ser, né? A crise de identidade que o ser humano se coloca. Por que Deus quis criar? Qual foi a vontade de Deus? Qual foi o incentivo de Deus em criar as coisas? Se buscarmos uma causa para o universo anterior e distinta da vontade de Deus, a questão é inconsistente, porque a causa única das coisas é a vontade de Deus, ou seja, não há nada anterior, começa de Deus em diante, que sendo a causa de tudo, não tem causa. Buscar a causa da vontade de Deus é, portanto, buscar algo que não existe, ou seja, ocorre Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Não existe um ente, o anterior a Deus, que tenha impulsionado a vontade de Deus de criar. Ele é a origem, a fonte de tudo. Não ocorre o mesmo se perguntarmos por que a vontade de Deus poderia querer um universo tal como o nosso. Aí você vem também até a questão de molinismo, né? De mundos possíveis. A resposta a essa questão não escapa ao alcance da razão natural, dado que Platão formulou-a no Timeu, nisso concordando com o ensinamento das Escrituras. Deus é essencialmente bom, não obstante, todas as coisas são boas na medida mesma em que são. Eis porque, segundo a narração da Gênese, Deus contempla o mundo depois de tê-lo criado e vê que sua obra foi boa. E é também isso que sugere Platão, de forma imagética, ao dizer que Deus ficou pleno de alegria quando concluiu o universo. Com efeito, não há artesão mais excelente que Deus, nem arte mais eficaz do que a do Verbo de Deus, nem razão melhor para a criação do mundo do que a produção de uma obra boa por um Deus bom. Muitos filósofos vão levantar a questão de que Deus criou, ou talvez seja um dos motivos, né, que alguns teorizam, que Deus criou pelo simples fato, como ele já tinha entre aquele amor intratrinitário, ele queria compartilhar com a sua criação o seu mesmo sentimento e a noção de sentimento de compartilhar o amor um com o outro ou com o seu próximo. Isso porque um dos motivos que fez o homem, é uma teoria, tá? Vamos lá para o próximo ponto.
Vamos para a página 271. E aqui da criação ele vai justamente emborcar aqui, ó. E é onde vai derivar no mal e o livre-arbítrio. Quem quer essa questão aqui, essas teses, né, os estudos aqui de Agostinho, escrito e tudo mais, biografia, você tem que ver, adquirir Agostinho através dos Tempos, né, que é da editora Paulus, que também tem review aqui no canal, que é uma obra muito mais abrangente, vai pegar toda a questão da doutrinária, né, de Agostinho. Aqui, ó. Pegar a parte já conceitual. Se assim é o bem, o mal só pode ser a corrupção de uma das perfeições da natureza que as possui. A natureza má é aquela em que medida, forma ou ordem estão corrompidas, e ela é má somente por exata proporção do grau de sua corrupção. Não corrompida, essa natureza seria toda a ordem, forma e medida quer dizer boa. Mesmo corrompida, ela permanece boa enquanto natureza e é má apenas no tanto que ele é corrompida. Essa relação do mal com o bem num sujeito é exprimida ao se dizer que o mal é uma privação. A partir do momento que uma pessoa deixa de fazer o bem e faz o mal, não significa que a pessoa seja de todo mal, né? Simplesmente ela suprimiu o bem para que o mal possa ter dado origem. Então é muito difícil, não adianta, e vai entrar na questão aqui do maniqueísmo, que usa o mal como se fosse um ser, como algo. O mal é uma abstração, né, da realidade, ela não é algo palpável, não existe até hoje algum filósofo, alguém que possa fazer uma definição exata do que é o mal, no caso, o mal moral, o pecado. Com efeito, ele é a privação de um bem que um sujeito deveria possuir, uma falta do ser que ele deveria ser e, por conseguinte, um puro nada. Se a gente vai para a teologia, todos os pontos no final da criação de Gênesis e livro, vocês podem ver o quê? E Deus viu que tudo que havia feito era bom. No final, o que o autor vai dizer? Deus viu que a sua criação o que ele havia feito, né, era muito bom. Ou seja, disso tudo, o autor poderia tirar da questão do que Deus gostou da sua criação, que não havia o mal moral ali dentro. Então, como explicar isso? Deus não pode ter embutido o pecado ali. O pecado, justamente, como explicação, só pode ter vindo por causa do mau uso da liberdade, que Agostinho toca nesse assunto. Em consequência dessa doutrina, não basta admitir que os maniqueus, Agostinho já foi maniqueu, né, erraram ao considerar o mal como um ser, visto que é uma pura ausência de ser. É preciso ir mais longe e dizer que, sendo nada por definição, o mal sequer pode ser concebido fora de um bem. Olha isso, irmão. Para que haja um mal, é necessário que haja privação. Portanto, é necessário que haja uma coisa privada. Ora, enquanto tal essa coisa é boa, e somente enquanto privada é má. O que não é, não tem defeitos. Ou seja, se não existe, não pode ter definição nenhuma. Assim, cada vez que falamos do mal, supomos implicitamente a presença de um bem, que, não sendo tudo o que deveria ser, é, por isso, mal. O mal não é somente uma privação, é uma privação que reside num bem como em seu sujeito. Por que existe sombra? É a questão da luz. Se você apaga a luz, antes de vários filósofos vão falar sobre isso, se você apaga a luz, você vai ter escuridão, você tem a privação de luz, você tem praticamente o oposto. Se você tem uma questão da privação ou a negação de se fazer um bem, você pratica o inverso, significa que o bem é suprimido para o mal, né, dar origem. Então, assim, é uma explicação muito complexa, irmãos. Cada um vê o mal de um jeito, e a questão do mal moral não há uma explicação lógica, né, muito direta para isso, apenas como teses. Mas aqui você vai discorrer no pensamento do Etienne de Gilson, que ele vai aqui transliterar o pensamento de Agostinho. Tá aqui mais uma fantástica dica para vocês. Tá aí, Introdução ao Estudo de Santo Agostinho, segunda edição da editora Discurso Editorial com a Paulus, do Etienne Gilson. Tá aí mais uma dica. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.